Eu estava com o vestido que escolhi a dedo. Azul marinho, discreto, elegante. Entrei devagar no salão em São Paulo onde acontecia a festa de aposentadoria do meu pai. As conversas cessaram, os copos pararam no ar. Meus olhos foram direto nele. E os dele, arregalados, pararam em mim como se vissem um fantasma. Só então eu sorri. Um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Esse sorriso não era de alegria. Era o sorriso de alguém que foi jogada fora, e ainda assim sobreviveu. Um sorriso cheio de dor, de cicatrizes, de tudo que ele fingiu não ver. E ele sabia. No fundo, ele sabia o que eu tinha vindo fazer ali. Eu não era mais a filha obediente que ele criou. Eu era a mulher que ele tentou apagar. Me chamo Brenda. E aos 18 anos fui expulsa da minha casa por escolher o teatro. Meu pai era coronel da reserva, rígido, seco, um homem de presença forte e voz firme. Cresci em Campinas, interior de São Paulo. Minha vida era feita de regras, horários e metas que nunca foram minhas. Até o dia em que resolvi viver por mim. Aos 17 anos, participei escondida de um curso de interpretação no SESC. Foi ali que senti pela primeira vez que existia vida além da rigidez. Me apaixonei pelo palco, pela entrega, pelas histórias. Quando fui aprovada para uma bolsa em uma escola de teatro no Rio, tive certeza. Eu precisava ir. E ele teve certeza. Eu precisava sair. Na última noite em casa, deixei uma carta. Escrevi com calma. Disse que não estava fugindo, que precisava viver minha verdade. Pedi espaço. Prometi que voltaria assim que encontrasse meu caminho. Deixei a carta na gaveta da cômoda da minha mãe. Saí pela porta da frente com a mala nas mãos e o coração aos cacos. No Rio, a vida era difícil. Dormia em pensão barata em Botafogo. Trabalhei como garçonete num restaurante na Lapa. Chorava à noite, sozinha. Liguei várias vezes para casa. Ninguém atendeu. No meu aniversário, mandei mensagem para minha mãe. Foi visualizada e ignorada. Não entendi. Achei que precisavam de tempo. Continuei esperando. Anos se passaram. Fui ganhando papéis pequenos, peças em teatros alternativos. Ainda assim, ninguém da minha família nunca veio me ver. Até que um dia, em um grupo de ex-colegas do colégio, vi um comentário. Pena que a Brenda largou tudo e fugiu. Que decepção para o pai dela. Meu estômago revirou. Fugiu? Aquilo me corroeu. Passei dias tentando entender. Tentei contato com primos, tios, vizinhos. Só recebi silêncio. Era como se eu tivesse cometido um crime. Comecei a acreditar que talvez tivesse mesmo errado ao sair. Mas lá no fundo ainda doía. E no fundo, eu sabia. Não tinham me esquecido. Tinham me apagado. Até que um dia, anos depois, recebi uma mensagem da minha prima Mariana. Ela dizia: Brenda, eu encontrei sua carta. Meu coração parou. Ela me mandou uma foto da folha amarelada, escrita à mão. Era minha. A carta estava intacta. Ela a encontrou em uma caixa, escondida no fundo do armário do meu pai. A carta estava ali o tempo todo. E ninguém nunca soube. Ele leu e escondeu. Preferiu contar uma mentira, que eu tinha fugido, que fui ingrata, que os abandonei. Minha mãe acreditou, meu irmão acreditou. Todos me odiaram com base nessa mentira. Meu mundo desmoronou de novo, mas agora com uma nova chama, a da verdade. Comecei a juntar tudo. Provas, prints, conversas. Fiz um dossiê com minha história. Porque eu sabia que aquele dia ia chegar. A festa de aposentadoria dele foi anunciada num grupo da família, do qual eu ainda fazia parte, embora silenciosa. Eles não sabiam que eu via tudo, mas eu via. E esperei o momento certo. Aluguei um apartamento em São Paulo uma semana antes. Comprei o vestido que me daria poder. Ensaiei meu discurso como se fosse um monólogo. Não dormiria em paz até olhar nos olhos dele e devolver cada palavra que ele me roubou. Eu sabia. Ninguém esperava que eu aparecesse. Mas era isso que tornava tudo perfeito. No salão, decorado com fotos da carreira militar dele, todos sorriam. Os colegas engravatados,
os amigos antigos, minha mãe, que já tinha os cabelos completamente grisalhos. Meu irmão estava lá também, ao lado da esposa e dos filhos. Eles me olharam sem entender. Até que minha mãe apertou os olhos e sussurrou: Brenda? O burburinho começou. Senti o peso dos olhares. Respirei fundo e caminhei até o microfone que usariam para os discursos. Meu pai ainda estava imóvel. Quando percebi que ninguém impediria, peguei o microfone. A música ambiente parou. E eu disse: Boa noite. Eu sou a filha que vocês ouviram dizer que fugiu. Alguns riram sem graça. Outros cochicharam. Meu pai se mexeu finalmente, mas não falou nada. Continuei. Durante anos, fui acusada de abandono. Mas eu nunca fugi. Eu deixei uma carta. Uma carta que ele leu e escondeu. Nesse momento, tirei o envelope do bolso e mostrei. Essa aqui. Minha mãe tapou a boca com a mão. Meu irmão se levantou, pálido. Mariana, minha prima, estava no fundo do salão. Tinha vindo só para me apoiar. Ela sabia que aquele era o meu palco. E ali, eu voltava a ter voz. Li a carta em voz alta, trecho por trecho. Quando terminei, muitos estavam em lágrimas, inclusive eu. Então olhei para ele. Por que você mentiu? Perguntei. Ele balançou a cabeça sem resposta. Quantas vezes eu liguei e fui ignorada? Quantas noites chorei pensando que vocês me odiavam? E tudo por quê? Porque eu escolhi o teatro em vez do quartel? Sua expressão caiu. Pela primeira vez ele parecia menor. Você destruiu minha reputação, minha relação com minha mãe, com meu irmão. Você me deixou sozinha no mundo, por orgulho. As pessoas estavam em choque. Alguns cochichavam indignados. Outros balançavam a cabeça em negação. Mas eu não vim aqui por vingança. Vim porque eu me recusei a ser esquecida. Eu me reconstruí. Trabalhei duro. Vivi com dignidade. E hoje sou atriz. De verdade. E nunca mais vou deixar que apaguem a minha história. Dei um passo para trás. O microfone caiu no silêncio. Mariana veio até mim e segurou minha mão. Meu pai continuava parado, envergonhado, acuado. A máscara havia caído. Saí do salão sem olhar para trás. Na calçada, respirei o ar frio da noite paulistana. Lá dentro, eles tinham visto a verdade. E não havia como desver. Pela primeira vez me senti livre. E mesmo com o peito doendo, sorri. Era o fim de um ciclo. Mas o começo de algo que ninguém jamais poderia me roubar. Minha voz. Dormi pouco naquela noite. Mariana ficou comigo no apartamento. Fizemos chá, conversamos em silêncio. Ela era a única da família que não aceitou a versão oficial. Eu sabia que tinha algo errado, disse. Pela primeira vez em anos, senti que não estava totalmente sozinha. No dia seguinte, meu nome começou a aparecer em grupos da família. Não acredito que ela teve coragem. Ela só queria chamar atenção. Isso foi desnecessário. Meu irmão me mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Respirei fundo antes de responder. Pode, mas com respeito. Nos encontramos 2 dias depois, em um café discreto na Vila Madalena. Ele parecia mais cansado do que eu lembrava. Quando me viu, sorriu de lado. Você cresceu. Sorri de volta, mas não respondi. Ele continuou. Eu juro que achei que você tinha mesmo fugido. O pai dizia que você destruiu a família. E você acreditou. Minha voz saiu calma, mas firme. Ele abaixou a cabeça. A gente era moleque, e ele sempre foi convincente. E a mãe, ela chorava tanto, a gente não sabia mais o que pensar. Eu o olhei nos olhos. Eu ligava. Ninguém atendia. Eu mandei mensagens. Eu implorei. Ele suspirou. Acho que a gente falhou com você, mas também fomos enganados. Fiquei em silêncio. Não era desculpa, mas era um começo. Quando saímos do café, ele me abraçou. Você foi corajosa. Mesmo que tenha doído, era preciso. Eu só disse. Foi meu último monólogo naquela casa.
Voltar para o Rio foi estranho. As luzes da Lapa pareciam diferentes agora. Eu tinha quebrado o silêncio. Mas isso não significava que as feridas estavam curadas. Continuei ensaiando, fazendo testes. E, de repente, começaram a me notar. Um produtor me procurou. Vi seu vídeo no evento do seu pai. Não era um vídeo, respondi. Era minha vida. Ele riu, mas com respeito. Mesmo assim foi poderoso. Você segura o palco como poucas. Ele me ofereceu um papel em uma peça que estrearia em São Paulo. Você toparia voltar? Hesitei, mas no fundo sabia que precisava. Topo. Voltei para São Paulo um mês depois. Mariana me recebeu de braços abertos. Ensaiávamos em um teatro pequeno na Liberdade. A peça falava sobre reconciliação, sobre identidade, sobre reencontros. Ironia ou destino, aquilo parecia ter sido escrito para mim. Viver aquilo em cena era quase terapêutico. Após o espetáculo, nos bastidores, ouvi passos. Minha mãe entrou devagar. Brenda. A voz saiu trêmula. Fiquei imóvel. Ela se aproximou, os olhos marejados. Eu li a carta, a original, a da sua letra. Ficamos em silêncio. Então ela chorou. E naquele choro havia mais do que arrependimento. Havia perda. Ele me disse que era melhor assim, que você estava decidida, que não queria mais contato. Cada palavra dela era uma facada. Eu me convenci de que você não queria mais a gente. Respirei fundo. E mesmo assim, nunca pensou em me procurar? Ela engoliu em seco. Tinha medo da verdade. Nos abraçamos, pela primeira vez em mais de uma década. Foi um abraço tenso, cheio de história, mas necessário. Ela sussurrou: "Me perdoa?" E eu respondi o que sentia. Eu não sei, mas estou disposta a tentar. Porque mesmo entre os escombros, ainda havia algo que podia nascer. Com o tempo, fui me aproximando do meu irmão. Saíamos para almoçar às vezes, trocávamos mensagens. Ele começou a levar os filhos ao teatro. Me chamavam de Tia Brain. Aquilo aquecia algo dentro de mim. Comecei a entender que não era sobre esquecer, mas sobre reconstruir. Pedaço por pedaço. Meu pai? Silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Descobri que ele tinha ido morar sozinho em uma chácara no interior. Vivia recluso, sem visitas, sem redes sociais. Me disseram que ele parou de frequentar até o clube de oficiais. Talvez vergonha, talvez orgulho. Ou os dois. Recebi um convite, meses depois, para uma entrevista em um podcast famoso. Queriam saber da minha história. Se aceitasse, milhões veriam. Pensei muito. Mariana me disse: "Você tem direito de falar. Mas pense se isso vai te curar ou te ferir de novo." Respirei fundo. E aceitei. A entrevista foi intensa. Contei minha história sem filtros. Desde a carta escondida até o reencontro com minha mãe. Não mencionei nomes, mas quem conhecia, entenderia. Ao final, o apresentador me perguntou: se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? E eu respondi: não, porque agora eu sei quem eu sou. Após o episódio ir ao ar, minha caixa de mensagens explodiu. Pessoas que viveram histórias parecidas, jovens expulsos por serem artistas, mães que perderam filhos por orgulho. Uma mensagem me marcou. Você deu voz a quem nunca teve coragem de falar. E ali percebi. Minha dor tinha virado ponte. Foi Mariana quem me contou. Ele assistiu. Meu pai, recluso, viu o episódio inteiro. Ela soube por um conhecido em comum. Ele chorou, Bran. Fiquei em silêncio. Não sabia se acreditava, ou se queria acreditar. Mas só o fato de ele ter ouvido já mudava algo. Dias depois, recebi uma carta, manuscrita, com meu nome no envelope. Reconheci a caligrafia. Era dele. Segurei por horas sem coragem de abrir. Chorei só de encostar os dedos no papel. Quando finalmente li, percebi. Era curta, direta, mas sincera. Você venceu, mesmo com tudo contra você, e eu errei.
Não espero perdão. Só queria que soubesse. Sua coragem me fez repensar tudo. Você me enfrentou. E ainda assim, não perdeu sua humanidade. Não sei se um dia teremos conversa, mas saiba, te assisti e te admirei. Era assinado com o nome completo dele. O mesmo que por anos só me trouxe dor. Guardei a carta na mesma caixa onde um dia coloquei a minha, aquela que ele escondeu. Era estranho, como tudo parecia voltar para o mesmo lugar, mas com outra energia. Eu não sabia se conseguiria sentar com ele um dia, mas talvez não precisasse. Talvez aquilo fosse suficiente. Por agora, a peça foi um sucesso. Fomos convidados a apresentar em outros estados. Em cada lugar eu contava um pouco da minha história. Não como desabafo, mas como parte do processo artístico. E as pessoas vinham até mim com olhos marejados. Você contou a minha vida sem me conhecer. Comecei a dar oficinas de teatro para jovens que também haviam sido rejeitados por suas escolhas, seus sonhos, sua essência. Era ali que eu me encontrava. Eles me chamavam de Profa Bren e me abraçavam como se fossem família. E de certa forma eram. Eu tinha escolhido eles, e eles a mim. Numa noite, depois de um espetáculo, Mariana me chamou de canto. Você já pensou em escrever um livro? Ri, achando exagero. Mas ela insistiu. Sua história já mudou tantas vidas. Imagina se virar páginas? Comecei a considerar. Passei noites acordada, escrevendo, chorando, lembrando, curando. O livro foi lançado 1 ano depois. Cartas que nunca chegaram. Mistura de memórias e ficção foi minha forma de tocar quem eu nunca conheceria pessoalmente. O prefácio foi escrito por Mariana. E o último capítulo, por mim, em forma de carta. Para ele. Para mim. Para todos os que ficaram no meio do caminho. Ele comprou o livro. Mariana me contou. Ele não falou nada, mas eu vi na estante. Pensei em escrever uma dedicatória, mas desisti. Havia coisas que só o silêncio sustentava, e eu aprendi a respeitar isso também. Nem toda resposta precisava ser dita em voz alta. Um dia, depois de um evento de lançamento, uma jovem me abordou. Tímida, mãos suadas. Meu pai rasgou minha carta de despedida. Disse que eu era vergonha, mas hoje você leu a sua em voz alta. E parecia que era minha. Obrigada por não desistir. Abracei ela com força, como se fosse eu. O tempo passou, e a distância entre passado e presente começou a se alargar. Às vezes, eu sonhava com a casa onde cresci, mas já não era dor, era só memória. Um quadro antigo na parede da alma, que você olha e sabe. Aquilo te fez, mas não te define mais. Naquele mesmo ano, recebi um convite inusitado. Vamos fazer um documentário sobre mulheres que reconstruíram suas histórias após rupturas familiares. Você aceitaria participar? Olhei o e-mail por horas. Não queria me expor mais. Mas também sabia que visibilidade pode ser salvação para alguém. Aceitei. Durante as gravações, voltei à porta da casa onde fui criada. O mesmo portão enferrujado, o mesmo jardim mal cuidado. Bati palma, mas ninguém respondeu. O vizinho que me reconheceu disse: "Seu pai não está mais aí. Vendeu. Foi morar com a irmã, no sul." Fiquei parada, como quem encara um túmulo. Coloquei a mão no portão. Não entrei. Não era mais meu. Nem precisava ser. A câmera registrou tudo. E ali, diante daquela casa, deixei o peso que carregava há anos. Olhei para o diretor e disse: "Pode cortar." E foi só. Nada dramático. Só encerramento. Na exibição do documentário, minha mãe foi comigo. Sentou do meu lado e segurou minha mão o tempo todo. O público aplaudiu de pé. Quando as luzes acenderam, ela me olhou com olhos molhados e disse: "Acho que agora entendi tudo o que perdi." E eu apenas sussurrei: "Eu também." A relação com ela ainda era cheia de silêncios, mas agora havia também pequenos gestos. Uma mensagem de bom dia. Um convite para almoçar. Uma lembrança de infância que ela tentava reconstruir. Eu aceitava, com cuidado.
como quem toca porcelana antiga, com afeto e prudência. Meu irmão virou meu cúmplice. Às vezes, nos olhávamos durante encontros de família e sabíamos o que o outro estava pensando. Você ainda pensa nele? Ele perguntou uma vez. Respondi com a verdade. Todos os dias. Mas não com raiva. Só. Com um vazio que aprendi a respeitar. E a cada jovem que me escrevia, ou me encontrava nas oficinas, eu repetia: você não precisa provar seu valor para quem se recusa a ver. Essa frase virou mantra, estampa de camiseta, título de palestra, lema de vida. Porque era a verdade mais dura e mais libertadora que aprendi. Minha história virou roteiro de peça. Uma ex-aluna escreveu e me convidou para estrelar como eu mesma. No início, achei estranho, mas logo entendi. Era uma celebração. E estar no palco como a versão que sobreviveu, floresceu e reescreveu tudo. Foi uma das experiências mais poderosas da minha vida. Na última apresentação, uma surpresa. Mariana organizou uma homenagem. O palco foi coberto por cartas de várias cidades, coladas como se fossem asas. Quando entrei, parecia estar voando entre palavras de dor e cura. Eu chorei em cena, pela primeira vez, e o público chorou comigo. Depois daquele espetáculo, nada mais foi o mesmo. Convites, entrevistas, novos projetos. Mas o que mais me emocionava era o anonimato. Quando uma moça simples me parava na rua e dizia: você me fez voltar a escrever. Ou quando um pai me mandava mensagem dizendo: ouvi sua história e pedi desculpas pro meu filho. Aos poucos percebi, minha vida tinha virado missão. Não planejei isso. Só aconteceu. E mesmo nos dias difíceis, porque eles ainda vinham, eu olhava para trás e pensava: valeu a pena. Cada lágrima, cada silêncio, cada pedaço que caiu. Porque no fim, eu me reconstruí com cada um deles. Se você chegou até aqui, comenta cartas de volta, para eu saber que essa história está tocando você. E se você já viveu algo parecido, escreve só um eu também, que eu prometo ler cada um. Ainda tem muito para acontecer, e essa história está longe de terminar. A carta original, a que ele escondeu, virou símbolo. Um dia, durante uma palestra no Sesc Consolação, em São Paulo, mostrei uma réplica ampliada dela no telão. O silêncio no auditório foi absoluto. Quando terminei de ler, uma senhora levantou e disse: essa carta era minha também, só mudava o nome. Recebi convites internacionais. Fui à Universidade de Coimbra, em Portugal, falar sobre arte e trauma. Depois, Paris. Lá, contei minha história em um café charmoso no Marais, e uma senhora francesa me abraçou no fim e sussurrou: Tu n'es pas seule. Você não está sozinha. Numa dessas viagens, sentei num banco da Praça San Martín, em Buenos Aires. Estava cansada. E pela primeira vez em anos pensei: será que meu pai também se cansa? Será que carrega algum arrependimento? A resposta não veio. Mas deixei espaço para ela vir, um dia. Voltei ao Brasil para o lançamento da segunda edição do livro. Na Livraria Cultura da Avenida Paulista, a fila deu volta no quarteirão. Quando peguei o microfone, minha voz falhou. Mas continuei. Essa fila não é para mim. É para todos os que foram silenciados. Hoje nós falamos juntos. Depois do evento, Mariana me entregou um envelope. Reconheci na hora. A letra dele. Estava endereçado a mim. Chegou essa semana, Bran. Ele mandou para a editora. Minhas mãos tremiam. Abri ali mesmo, sentada no chão da livraria, cercada por desconhecidos. Mas naquele momento eram minha fortaleza. Brenda, não sei por onde começar. Talvez pedindo desculpas. Talvez dizendo que li seu livro umas 10 vezes. Ou que vi o documentário sozinho, no escuro, e chorei mais do que um homem da minha idade deveria. Meu mundo parou. A carta dele era diferente. Humana. Frágil. Real. Eu menti para eles, para os seus irmãos, para sua mãe, para mim mesmo. Disse que você fugiu, mas fui eu quem fugiu primeiro. Do medo. Da vergonha. Do que os outros iam pensar. E a verdade, filha,
é que eu não sabia ser pai de uma artista. Eu já chorava, em silêncio. Se um dia você quiser me ver, vou estar na casa da tia Clarice, em Florianópolis. Mas se não quiser, eu entendo. Só queria que soubesse. Eu nunca parei de pensar em você. Me perdoa, filha. Dobrei a carta com cuidado. Respirei fundo e guardei no bolso. Eu precisava de tempo. Florianópolis. Cidade onde passei uma infância linda em verões esquecidos. E que agora voltava ao meu mapa emocional com um novo peso. Decidi ir. Sem avisar. Queria ver com meus próprios olhos. Cheguei num fim de tarde. A casa era simples, com varanda azul. Bati palmas. Quem atendeu foi tia Clarice. Me abraçou antes de qualquer palavra. Ele está no quintal, mexendo nos vasos. Atravessei a sala, o corredor, e ali estava ele. Mais magro, cabelos brancos, olhos perdidos na terra molhada. Quando ele me viu, largou a pá. Congelou. Ficamos nos encarando por longos segundos. Ele balançou a cabeça incrédulo. Brenda? Assenti. Sou eu. Ele começou a chorar. O homem que cresci vendo como rocha, agora se desmanchava diante de mim. Não corri, não abracei. Só deixei ele sentir. O silêncio dizia tudo. Sentamos na varanda. Tomamos café coado na hora. Ele tremia ao segurar a xícara. Eu li sua carta tantas vezes que decorei. Aquela que você deixou. Escondi porque não soube lidar com ela, com o fato de você me pedir espaço. Eu o ouvia, como se escutasse um estranho familiar. Eu menti porque tinha vergonha. Porque não queria que os outros achassem que eu tinha fracassado como pai. Mas foi isso que aconteceu. Eu fracassei com você, filha. As palavras dele doíam, mas não como antes. Agora era um corte antigo sendo limpo. Doía para curar. Ficamos ali por horas. Falamos do passado, do que poderíamos ter sido. Das cartas, das dores, das ausências e das escolhas. Não houve abraço de novela, nem reconciliação imediata, mas houve verdade. E isso, para mim, já era mais do que eu esperava. Quando fui embora, ele me deu um envelope. Para quando você quiser abrir. Só abri dias depois, em casa. Dentro havia uma foto nossa, antiga, e um bilhete. Nunca consegui rasgar essa. Era a única lembrança boa que restou quando você se foi. E mais lágrimas vieram. Aos poucos, retomamos contato. Cartas, telefonemas curtos. Depois, visitas espaçadas. Ele começou a me chamar de minha menina, outra vez. Eu deixava, porque parte de mim ainda era. Mas agora também era de mim mesma. E essa parte, ninguém mais poderia tirar. Decidi incluir aquele reencontro no próximo documentário. Era real demais para ficar fora. Mostrei o vídeo a ele antes de lançar. Você tá confortável com isso? Ele me olhou e disse: se pode ajudar alguém a não fazer o que eu fiz, então mostra. Era um novo homem. Ou talvez o que ele sempre tentou ser. E sempre, na estreia do documentário no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, ele foi. Sentou na primeira fileira, ao lado de Mariana. Durante a exibição, chorou. Quando as luzes acenderam, o público o aplaudiu de pé. Pela coragem, pela entrega, pela tentativa de reparação. No coquetel depois da sessão, ele veio até mim. Me abraçou. Pela primeira vez em mais de 20 anos. Obrigada por voltar, filha. E eu sussurrei. Obrigada por me deixar entrar. Era simples, era humano. Era tudo o que a gente precisava. Na hora certa. Se essa história está te tocando, comenta. Nunca é tarde para ouvir. E se você tem alguém com quem gostaria de se reconciliar, mas ainda não conseguiu, guarda esse capítulo com carinho. Às vezes o tempo cura. Às vezes, ele só mostra o caminho. Com o tempo, voltamos a conversar sobre a festa de aposentadoria. Aquela noite em que entrei com a carta nas mãos. Ele nunca esqueceu. Você entrou e eu congelei. Porque ali eu soube que o castelo de mentiras que construí tinha desmoronado. Ele falou com pesar, mas também com alívio.
Perguntei se ele se arrependia de algo além do silêncio. Ele respondeu sem hesitar. Me arrependo de não ter te escutado, de ter confundido controle com amor e orgulho com proteção. Ouvi isso com os olhos marejados. Foram anos esperando exatamente por esse reconhecimento. Naquela mesma semana, ele me entregou um caderno antigo. É seu diário de infância. Sua mãe guardou. Ao abrir, encontrei rabiscos sobre ser atriz, bilhetes colados de peças escolares, desenhos com figurinos inventados. Aquilo me desmontou. Era o registro da menina que fui. Chorei baixinho naquela noite, pela menina que acreditava que podia tudo, e pela mulher que precisou reconstruir a si mesma, sem saber se um dia teria um lar de volta. Pela primeira vez, senti que parte da minha infância estava sendo devolvida, mesmo que em pedaços. Decidimos visitar juntos o teatro onde tudo começou, no centro de Curitiba. O mesmo onde estreei minha primeira peça amadora aos 17. O porteiro ainda era o mesmo. Brenda, a menina do monólogo do trem? Sorri. Essa mesma. Entramos lado a lado. Pela primeira vez, ele viu meu palco. Sentamos na última fileira. A sala estava vazia, mas cheia de memórias. Ele segurou minha mão. Se eu tivesse te visto aqui antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Eu balancei a cabeça. Talvez. Mas ainda assim estamos aqui. E isso também é parte da história. Nessa mesma viagem, fomos à confeitaria onde costumávamos tomar café quando eu era criança. Ele pediu a mesma torta de morango. Eu pedi chá. Conversamos como dois velhos amigos redescobrindo o tempo. A ferida estava longe de cicatrizar, mas já não sangrava como antes. Ele contou coisas que nunca havia dito, sobre seu pai, que também o rejeitava, sobre as cobranças que sofreu como homem. Na minha cabeça, arte era desperdício. Só hoje entendo que era salvação, e você me ensinou isso. Pela primeira vez, senti que ele me enxergava de verdade. De volta a São Paulo, retomei projetos e compromissos. Mas algo em mim havia mudado. Pela primeira vez, sentia que não precisava provar nada para ninguém. Nem para ele, nem para o mundo. Eu existia. Era suficiente. E isso bastava. Decidi escrever um último capítulo extra para meu livro, reeditado. Chamei de A Carta que Ele Me Escreveu. Incluí trechos da carta que recebi na livraria e da conversa na varanda. Queria que o mundo soubesse que às vezes o perdão vem, não para apagar, mas para libertar. Na Bienal do Livro no Rio, fui convidada para um painel sobre reconciliação familiar. O público estava cheio de pais, filhos, netos. Muitos choraram. Quando terminei, um senhor se aproximou e me disse: "Hoje vou ligar para o meu filho. Faz 15 anos que não nos falamos. Obrigado por isso. E é por isso que sigo contando. Não por vingança. Mas para mostrar que a dor não precisa ser destino. Que mesmo quando tudo parece quebrado, ainda é possível resgatar pedaços. E que ninguém, absolutamente ninguém, está sozinho nesse processo. Recebi convites para transformar minha história em minissérie. Relutei. Mas aceitei com uma condição. Nada seria suavizado. A dor, o abandono, a raiva. Tudo estaria ali. Porque fingir que não doeu seria mentir para mim mesma. E para tantos que se identificaram comigo. Na coletiva de imprensa do lançamento, um repórter me perguntou: "Você o perdoou completamente?" Respirei fundo antes de responder. O perdão não foi um evento, foi um processo. E ainda está acontecendo. Mas sim, perdoei o suficiente para seguir sem carregar esse peso. As gravações começaram em Belo Horizonte, onde parte da trama se passou. Conheci a atriz que me interpretaria jovem. Ela tinha olhos curiosos e voz firme. Eu te vi em uma palestra uma vez, e foi por causa dela que entrei para a arte. Me emocionei. O ciclo seguia. No set, vi cenas reencenadas que vivi na pele. A noite em que fugi, o ônibus vazio, o frio de uma rodoviária em São Paulo, a solidão esmagadora. Reviver aquilo mexeu comigo, mas também me mostrou o quanto eu tinha caminhado desde então, o quanto sobrevivi.
A série foi um sucesso, ganhou prêmios, viajou o mundo, mas o que mais me marcou foi uma carta recebida pelo correio. Você me deu coragem para buscar minha filha. Faz 20 anos que não nos vemos. Não sei se ela vai querer me ver, mas agora eu vou tentar. Às vezes penso que tudo aquilo aconteceu para que eu pudesse contar. Que meu palco era maior do que os teatros. Que minha voz era o eco de muitas outras. E que, apesar de tudo, meu pai me deu algo precioso. O impulso para encontrar quem eu era de verdade. Hoje moramos em cidades diferentes, mas nos falamos com frequência. Ele manda vídeos de orquídeas que cultiva. Eu mando trechos de roteiros. Viramos aos poucos 2 pessoas que aprenderam a se olhar sem o peso do passado. Apenas com a verdade entre nós. Se você está lendo até aqui, escreva nos comentários. A verdade pode libertar. Compartilhe com alguém que você gostaria de reencontrar, mesmo que só em palavras. Às vezes, um passo é o começo de um caminho inteiro. Certa manhã, abri meu e-mail e vi o nome do meu professor de teatro do colégio. Ele escreveu: Brenda, sempre acreditei em você. Lamento por não ter feito mais quando vi o que estava acontecendo. Fiquei em silêncio por longos minutos. Às vezes, o reconhecimento vem tarde, mas ainda assim, vem. A série estava sendo dublada para outros idiomas. Um episódio em especial, o da festa de aposentadoria, foi aclamado por críticos. Brenda encara o pai como se encarasse o mundo, e o mundo se cala diante da sua coragem. Essas palavras me acompanharam por dias. Minha prima, aquela que me enviou a carta escondida, virou minha melhor amiga. Nos víamos sempre, e ela, que antes era apenas parte da plateia da minha vida, virou protagonista em muitos capítulos. Você me ensinou a não aceitar o silêncio como resposta. Em uma entrevista, perguntaram se eu me arrependia de ter ido à festa. Disse que não, porque se eu não tivesse ido, talvez ainda estaria tentando entender onde me perdi. E naquele salão, me encontrei. Mesmo sendo recebida com choque e sussurros, fui pela primeira vez ouvida. Comecei a ministrar oficinas sobre narrativas pessoais. Ajudava pessoas a contarem suas histórias. Histórias que, como a minha, foram abafadas, distorcidas, engavetadas. Em cada aula, me via refletida em outras dores, e isso me lembrava. Não somos únicos na nossa solidão. Em um desses encontros, uma senhora de 70 anos me disse: Nunca contei que fui expulsa de casa aos 19. Sua coragem me devolveu a minha. Chorei com ela. É isso que me move. Não o sucesso, não os aplausos, mas a possibilidade de fazer alguém se sentir de novo, inteira. Meu pai, agora mais velho, me enviou uma foto de um caderno com suas memórias. Quero que você leia quando estiver pronta. É a minha versão. Aqui eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Ainda não abri. Mas saber que ele escreveu já diz muito. Minha mãe raramente fala do passado. Mas numa noite chuvosa, segurando uma caneca de chá, ela me disse: Eu sabia que você voltaria, porque gente como você não desaparece, se transforma. E foi a primeira vez que senti que ela me via além da dor. A cada mensagem, a cada história que recebo, percebo que minha dor se alargou para se transformar em ponte. Gente de todos os lugares me escreve. Compartilha suas cartas escondidas, suas fugas silenciosas, seus retornos inesperados. E tudo isso me alimenta. Na segunda temporada da série, incluíram cenas inéditas. Minha vida em São Paulo, as lutas diárias, os pequenos milagres. Mostraram minha amiga de quarto, o bolinho que vendíamos na faculdade, os dias em que eu chorava escondida. Mostraram o que ninguém viu. E isso me emocionou. Uma noite no teatro, durante minha nova peça, notei um homem na plateia. Era ele, meu pai. Sentado na terceira fileira, com um crachá escrito visitante. Não me avisou. Não pediu ingresso. Só apareceu. E ao final, me aplaudiu em pé, com os olhos molhados. Depois da peça, me esperou na saída do camarim. Estava nervoso. Não quis atrapalhar, só queria ver você fazer o que ama. E agora entendo. Amar você era também aceitar que você brilhasse onde eu não alcançava.
Abracei aquele homem quebrado e me senti inteira. Em Salvador, fui convidada para um evento sobre histórias transformadoras. Durante a palestra, uma senhora levantou a mão e perguntou: "E se ele nunca pedir desculpas?" Eu respondi: "A gente não precisa da permissão do outro para seguir em frente. A gente precisa de coragem." Ganhei um prêmio por contribuição à arte. Dediquei a ele, não ao homem que me expulsou, mas ao homem que reaprendeu a amar, que sentou no chão do teatro vazio e disse: "Me desculpa." Porque esse homem, mesmo imperfeito, teve coragem de voltar atrás. Voltei à minha cidade natal, a mesma onde fui rejeitada. Caminhei pelas ruas e percebi, tudo parecia menor. Ou talvez eu estivesse maior. Fui até a escola onde estudei. Algumas professoras ainda lembravam: "Você sempre foi diferente, Brenda. Diferente. E agora dona da minha própria história." Comecei a receber convites de escolas públicas para contar minha trajetória. Em muitas delas, meninas se levantavam e diziam: "Quero ser atriz, mas minha família diz que não dá futuro." E eu respondia: "O futuro é o que você constrói, mesmo se tiver que fazer sozinha no começo." Minha história virou livro didático. Um trecho da carta original foi impresso em uma página de literatura moderna. Fiquei em silêncio por longos minutos quando recebi o exemplar. A menina que fugiu agora ensinava. Agora era voz em sala de aula. Me perguntam se faria tudo de novo. Sim, mesmo com a dor. Mesmo com o frio da rodoviária, a solidão, a saudade, a fome. Porque no fim, tudo isso me ensinou algo que ninguém poderia me roubar: quem eu sou. E quem eu me tornei, apesar de tudo. Hoje sigo escrevendo. Sigo subindo em palcos. Sigo recebendo mensagens de gente que, como eu, foi silenciada. E sigo acreditando que, apesar do abandono, da mentira, da dor, ainda dá para recomeçar. Sempre dá. Se você já sentiu que sua voz foi calada, ou que sua verdade foi escondida, escreva nos comentários. Eu existo. E minha história importa. Compartilhe essa história com alguém que precise ser lembrado disso hoje. Um dia, em Curitiba, uma jovem me parou no calçadão da Rua 15. Ela estava tremendo. Disse que fugiu de casa aos 17, porque seus pais não aceitavam sua sexualidade. Me abraçou e chorou. "Você me deu coragem. Você me fez continuar." Passei a andar com um colar com uma palavra gravada: carta. Para mim, virou símbolo de tudo. Da dor contida, da verdade escondida, da coragem em papel. Quando olho para ele no espelho, lembro que sou feita de palavras que não se apagaram. Fui entrevistada por um podcast famoso. O apresentador disse: "Brenda, você virou símbolo de resiliência." Respondi: "Resiliência não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre seguir mesmo quando ninguém segura sua mão." Recebi mensagens de outros parentes, alguns pedindo desculpas, outros tentando justificar. Eu não respondi todos, porque o silêncio, às vezes, também é resposta. E eu aprendi que não preciso dar espaço para quem escolheu me apagar. Minha avó materna, já com Alzheimer avançado, me reconheceu por alguns segundos quando coloquei a peça no notebook. É a Brenda, minha menina atriz. Meus olhos se encheram. Ela lembrou. Mesmo quando a memória falha, o amor às vezes permanece. Comecei a apoiar projetos que acolhem jovens rejeitados por suas famílias. Doei parte do lucro da série para ONGs em Porto Alegre, Recife, Manaus, porque eu sei como dói crescer ouvindo que não há lugar para você no mundo. Ganhei uma mensagem especial de uma atriz que sempre admirei. Ela escreveu: "Você me lembrou porque comecei. Sua história me quebrou e me curou." Eu li aquilo sozinha, em silêncio, deitada na cama. E chorei como se tivesse 18 anos de novo. Fui convidada para uma apresentação no Teatro Castro Alves, em Salvador. Quando pisei naquele palco, senti como se todas as Brendas que já fui estivessem ali. A menina da carta, a jovem da rodoviária, a mulher que sobreviveu, todas em mim. Meu pai agora mora em uma casa menor. Vive mais simples. Escreve cartas para jovens em reabilitação. Disse que quer fazer diferente,
Nem que seja agora, no fim da estrada. E isso, para mim, vale mais do que qualquer desculpa. Minha peça A Carta Escondida ganhou vida própria. Escolas encenam. Grupos independentes adaptam. Uma menina de Brasília me mandou um vídeo dela interpretando a Brenda de 18 anos. E eu vi no olhar dela a mesma dor que me acompanhou. E a mesma força. Voltei à rodoviária onde tudo começou. Sentei no mesmo banco onde chorei na minha primeira noite longe de casa. Mas dessa vez, não chorei. Sorri. Porque percebi. Aquele banco não era fim. Era começo. E tudo o que construí veio daquele momento. Fiz uma campanha com o Ministério da Cultura sobre a importância das artes na juventude. Disse em rede nacional: a arte salvou minha vida. E pode salvar muitas. Mas só se dermos espaço. Falei com voz firme, porque agora ninguém me silencia. Em Paris, assisti a uma montagem da peça em francês. No final, uma senhora francesa me abraçou e disse: Merci, Brenda, vous êtes lumière. Você é luz. Não entendi tudo o que ela disse, mas senti, porque dor e redenção não têm idioma. Uma noite, sonhei com a menina que fui. Ela estava com a carta nas mãos, mas dessa vez entregava ao pai, e ele lia. No sonho, ele chorava, abraçava e dizia: eu devia ter escutado. Acordei com o travesseiro molhado. Talvez o perdão também venha pelos sonhos. Nunca quis que meu pai sofresse. Quis apenas ser amada como eu era. E quando entendi isso, deixei de carregar raiva. A dor existia, sim, mas ela não comandava mais minha vida. Porque agora, quem guiava a minha história era eu. Abri o caderno com as memórias do meu pai. Página por página, entendi um homem inseguro, orgulhoso, machucado por sua própria criação. Chorei. Porque às vezes, quem nos fere também é ferido. E o ciclo só se quebra quando alguém escolhe perdoar. A Brenda de hoje olha para trás com orgulho. Porque mesmo quando todos disseram que ela sumiu, que fugiu, que desistiu, ela não se apagou. Ela virou incêndio. E incendiou todas as mentiras com a luz da sua verdade. Se você chegou até aqui, saiba, sua história importa. Mesmo que ninguém te aplauda. Mesmo que escondam suas palavras. Escreva sua carta. Fale sua verdade. Porque o mundo precisa de mais gente que escolhe ser inteira. Comente aqui. Minha verdade não será mais escondida. Marque alguém que precisa se libertar da dor que contaram no lugar dela. Essa história não é só minha. É nossa. Em cada cidade que passo, alguém me reconhece, mas não como atriz, como sobrevivente, como voz. E é isso que eu sou, a soma de todas as palavras que quiseram calar, e de todas que ainda vou gritar. Meu pai, hoje, me manda mensagens curtas. Às vezes vi sua entrevista, ou lembrei de você quando ouvi uma peça no rádio. Não temos uma relação fácil. Mas temos algo que nunca tivemos antes. Um começo possível. Recentemente ele escreveu: Brenda, se quiser, posso te visitar no teatro. Respirei fundo. Respondi com uma só frase. A porta está aberta, mas quem entra precisa saber amar quem sou. Não sei se ele virá, mas eu sei que não preciso mais ir até ele. A menina que saiu com uma mochila e uma carta hoje tem estante cheia de livros com seu nome, prêmios que nunca sonhou ganhar, uma casa cheia de plantas e um coração que, mesmo remendado, aprendeu a bater forte de novo. Outro dia, um rapaz me mandou uma carta, escrita à mão. Contava como foi expulso de casa, mas encontrou força na minha história. Você foi minha carta escondida, Brenda. Li e chorei, porque entendi. Virei o que mais precisei um dia. No último espetáculo, o público levantou antes mesmo da última fala. Palmas, lágrimas, abraços. Saí de cena cambaleando de emoção. Atrás da cortina, olhei para o alto e disse: essa é para você, Brenda de 18 anos. Eu cumpri a promessa. Gravei um vídeo para o YouTube. Nele, leio a carta original, em voz alta, pela primeira vez. Minha voz falha, mas sigo até o fim,
Assinado, Brenda, que te ama, mas precisa ser livre. E no final, encaro a câmera, pela Brenda, por todas as Brendas. Meu maior orgulho não são os prêmios, as viagens ou os aplausos. É ter me mantido viva quando parecia mais fácil desaparecer. É ter escolhido o palco, mesmo quando todos tentaram me apagar. É ser minha própria casa. Se você carrega dores que ninguém viu, se esconderam sua história, se distorceram sua voz, saiba, você ainda pode escrever o final. E ele pode ser bonito, forte, verdadeiro. O mundo precisa da sua versão dos fatos. Se essa história tocou seu coração, comente. Eu também sobrevivi. Compartilhe com quem precisa lembrar que não está sozinho. Sua história importa. Sua dor tem voz. E sua verdade pode libertar mais gente do que imagina. Hoje caminho leve pelas ruas que um dia atravessei em silêncio. Levo comigo a menina da carta, a mulher do palco, e todos os passos entre elas. E se alguém me pergunta quem sou, respondo sem hesitar. Sou aquela que voltou e contou tudo.